Eu quero, essa noite, dar sequência na proposta do Fernando, que nós vamos estudar o livro a carta de 1 Coríntios. Mas, antes da gente começar a ler propriamente dito o texto, eu quero, é o capítulo 3, se você quiser achar, de primeira carta de Paulo aos Coríntios. Antes da gente iniciar, eu acredito que as primeiras partes desse versículo, ele começa a dar para a gente uma noção muito importante. Porque na vida, de um modo geral, nós temos expectativas sobre tudo. Nós geramos expectativas. E na maioria das vezes, as expectativas que a gente idealiza, elas não são... na realidade, elas não existem. A gente imagina coisa e a gente espera coisas da vida que nós nunca teremos, talvez. A gente idealiza uma mulher perfeita e a gente não tem uma mulher perfeita. A mulher idealiza um marido perfeito e ela não tem um marido perfeito. A realidade e a expectativa de uma grande parte da gente, ela é totalmente contraditória. A vida faz com que a gente gere ideais, ideias e propostas para a nossa vida, e na maioria das vezes elas não acontecem. Parece que a gente vai seguindo ali os nossos ideais, chega no meio do caminho, alguma coisa acontece, e a gente cai de paraquedas em outra situação, e a vida segue, e a gente fala, poxa, mas e aquilo lá que eu estava esperando? Para onde foi? O que está acontecendo? O maior problema é quando a gente percebe que tudo na vida são expectativas, e as pessoas têm expectativas a nosso respeito. Às vezes a gente está dentro da igreja de um modo geral e as pessoas olham para mim, para você, e ela está esperando algo de você. E como é que a gente reage quando as nossas expectativas, aquilo que esperam da gente, frustram as pessoas? E aí a gente diz assim, meu irmão, olha, eu não disse para você que eu seria isso que você idealizou. Pode ser uma justificativa. Porque dentro da nossa idealização, a gente ficciona as coisas e as coisas saem do real e vai para o ideal. Mas a realidade, ela é totalmente diferente. E quando a gente vem para o cristianismo, a gente vem para a igreja, a gente vive de fato isso, porque aqui nós idealizamos um ministério, aqui nós idealizamos uma vida, uma comunhão, uma comunidade, mas quando chega na realidade da coisa, a coisa não é assim, propriamente dita. E como é que a gente enfrenta a expectativa versus realidade? Como é que a gente lidar com essas coisas que às vezes você fala assim, eu idealizei uma coisa que não é. Eu imaginei que as pessoas dentro da igreja, eu até pensei em casa, as pessoas idealizam, nós temos aqui um grupo elitizado, e aí quando chega aqui, escuta eu falando as coisas erradas, e aí o camarada fala, mas que elite que é essa? A realidade é totalmente diferente das nossas expectativas. Então, como é que acontece isso? Como é que a gente lidar com isso? Me parece que o Paulo está com o mesmo problema dentro dessa carta. No capítulo 3, ele inicia a carta dizendo assim, olha, quanto a mim, irmãos... Não vos pude falar quanto a mim, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a carnais, como a crianças em Cristo. Me parece que a expectativa que Paulo tinha para esses irmãos era outra. O pensamento que Paulo tinha para os irmãos da igreja de Corinto era diferente. Se você for fazer uma análise rápida, a igreja foi fundada mais ou menos de forma hipotética em 51, 52. O Paulo, na sua viagem missionária, foi lá e fez a igreja. Essa carta é escrita provavelmente em 57. São 6, 7 anos aí arredondando. A igreja tinha que ter um comportamento amadurecido e Paulo estava esperando isso deles. Mas o Paulo está dizendo, olha, eu estava esperando que vocês, a minha expectativa era um amadurecimento, mas eu não posso falar com vocês como cristãos mais maduros. Porque o grande problema das nossas expectativas e do crescimento natural das coisas é quando a gente interrompe uma coisa que não era para ser interrompido. Você quer ver o nosso problema hoje atual? É quando uma criança cresce e não deixa de ser criança. É quando um adolescente faz 30 anos e ele ainda é adolescente. E aí você diz, meu irmão, o que é isso? Já é adolescência estendida. É o problema hoje. E o grande problema é que nós estamos dentro da nossa realidade cristã e nós estamos dentro de um problema em que parece que os cristãos estão dentro dessa mesma perspectiva. Era pelo tempo para já ter crescido, mas o Paulo está dizendo, olha, na verdade vocês ainda estão como crianças.
E aqui a gente precisa fazer uma análise, não para que a gente corresponda à expectativa dos outros. Meu irmão, aí você está dizendo que as pessoas têm uma expectativa e eu tenho que corresponder. Não é isso. Eu estou dizendo se a expectativa deveria ser natural. E a gente interrompeu. Porque a criança tem que ser adolescente. O adolescente tem que se tornar um jovem. O jovem vai se tornar um adulto. E nós que somos adultos vamos se tornar idosos. E a morte é certa. É a única coisa que a gente tem certeza. Então, como é que a gente pode olhar para tudo isso e ver as nossas perspectivas e ver o Paulo dizendo assim, olha, vocês da igreja de Corinto já era para ser maduros, vocês não deveriam ser mais crianças, mas eu não posso falar com vocês assim. Porque o tempo passou, mas vocês não desenvolveram. E aí a gente olha para o texto e a gente diz, mas espera aí, como é que a lógica da vida deveria fazer com que o sopro do Espírito, com que o crescimento natural acontecesse, com que a palavra de Deus fluísse e as pessoas desempenhassem um papel natural da vida? O grande problema é que não aconteceu isso. E o Paulo dá uma apertada ainda mais, quando ele diz assim, olha, eu tive que falar com vocês, eu tive que dar um leitinho para vocês. Porque vocês não podiam suportar alimento sólido. E na sequência, quando ele vai falar de novo que vocês são carnais, aqui fica evidente o termo que são pessoas que não eram mais para ser crianças. São pessoas que não eram mais para ter esse tipo de comportamento. E a questão dentro da igreja de Corinto, ela é muito fácil de você perceber. O Fernando já introduziu, a gente pode refletir novamente. O problema da igreja é que a igreja está dividida. Nós temos uma igreja partidária. Está tudo rachado. Nós temos preferências e nós temos preferências por pessoas que estão se chocando. Não é preferência de dizer, eu gosto mais desse ou eu gosto mais daquele, mas é uma preferência que se opõe. Dizendo, olha, eu prefiro esse e eu não quero relação nenhuma com aquele outro. E aqui ele está dizendo assim, por isso vocês são carnais. Porque vocês ainda não perceberam que a lógica cristã é uma lógica comum, em que as pessoas não se opõem. As pessoas não criam partidos. As pessoas não estão vivendo em meio a inveja e rixas ou contendas, de acordo com a sua tradução. E aí a gente olha para o texto e a gente diz, poxa, mas espera aí. A gente sempre costuma dizer, vamos olhar para os textos bíblicos e vamos pontuar. Tem um pastor lá, ou um apóstolo, que fundou a igreja, Paulo. Está tranquilo. Depois de Paulo, o camarada que vem é o Apolo. O Apolo era um camarada, falava bem, pregava bem, Alexandria, o centro da educação. Ele era eloquente, sabia muito da religião judaica, e ele se converte ao cristianismo, mesmo que inicialmente ele não é batizado nas águas, mas ele pega o arrependimento de João. Ele chega em Corinto e o povo aceita ele bem, porque ele é um cara eloquente, sabe falar bem, e a galera aceita. Provavelmente Paulo não era muito desses eloquentes. Provavelmente Paulo era esse cara mais direto e reto e batia no povo bastante. E aí fica uma questão. Agora o problema é que tem outro partido do Pedro, e o Pedro está ali no meio, mas o Pedro nunca foi lá. Mas a gente tem um partido do Pedro também. Então você percebe que a relação que é feita não está dentro da qualidade do bom pastor ou do pastor ruim. Para você dizer assim, olha, na verdade o problema da igreja é que a gente não tem um pastor adequado. A gente não tem líderes que têm características que nós estamos esperando dentro daquele quadradinho que a gente gostaria que tivesse. Por isso a igreja está fragmentada. Mas você tem aqui os melhores, segundo a nossa ótica, numa perspectiva de olhar para o passado sempre como o melhor. É eles que estão fundando essa igreja. E aí como é que a gente olha e percebe que não houve um crescimento nessa comunidade que se esperava? Não houve um conhecimento adequado, porque todas as vezes que o texto bíblico, principalmente Paulo, usa espirituais, ele está falando da relação com o Espírito Santo, que vai desenvolver um caráter que não se compara com essa relação humana. É alguém que tem um comportamento diferente.
E aí ele segue o texto dizendo assim, olha, com o efeito, se há entre vós invejas, rixas, não sois carnais, e não vos comportais de maneira meramente humana? É uma pergunta. Como é que a gente vai identificar, dentro das nossas características, se nós de fato somos cristãos amadurecidos ou cristãos que são carnais e que agem como crianças, se há isso em nós? É essas características que o Paulo está dizendo aqui. E um detalhe que eu já disse no Salmo 73, quando eu preguei ele aqui, eu disse, a inveja é o pecado oculto. Que ninguém bate no peito para dizer, eu sou invejoso. Ninguém bate no peito. Isso aqui é outra coisa recuada. Só que a contenda não, porque a gente vai dizer, aquele irmão ali é contendeiro. Eu gosto de uma briga também. Eu gosto de bater boca. É o famoso barraqueiro, o crente barraqueiro. Tem. E sempre vai ter. Mas a pergunta é se dentro da nossa análise e do nosso tempo como cristãos, nós ainda estamos com esse comportamento? Ou nós já estamos se distanciando dele? Se nós já não temos mais orgulho de ter um comportamento como esse? Porque tem sempre o camarada que diz assim, para mim ele não fala isso, Tiago. Se fosse comigo, não existe isso. E bate no peito. E eu pergunto, o cristão assim, ele é cristão amadurecido? Ou ele é um cristão ainda que precisa de amadurecimento? A pergunta que Paulo faz aqui, quer dizer, a afirmação, e uma pergunta também é essa. Não sois vós porventura carnais, se há entre vós rixas, na minha tradução, ou contendas e inveja? Uma pergunta. Cada um pode responder. Aí ele diz assim, quando alguém declara, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não procedeis de maneira meramente humana? Isso daqui é uma lógica natural. Inveja, divisão, contenda, problemas nos relacionamentos, é o que a gente tem em todo lugar. Mas entre esses que nós temos a perspectiva de que eles deveriam ser espirituais, não era para se esperar esse mesmo comportamento meramente humano. Era para se esperar um comportamento que as pessoas fossem influenciadas pelo Espírito Santo e a gente fosse deixando essas práticas de lado. Aqui é difícil a gente falar sobre isso, meus irmãos. Eu falei, vou subir no púlpito e vou dizer a culpa é do Fernando, porque ele que escolheu o texto. E é um texto difícil por quê? Porque são características que a gente vai absorvendo e ao analisar o texto você vai se enxergando dentro do texto. Você vai se vendo e aí você começa a fazer conta. E aí você fala, poxa, mas quanto tempo eu estou na igreja? Como Wagner disse, talvez cresceu ouvindo louvores, e entre outras coisas, e aprendendo, e o tempo se passou, e a pergunta é, quais são as características que estão sendo impregnadas no nosso caráter? Quais são os comportamentos que nós podemos testificar e dizer, olha, há 15 anos atrás, há 10 anos atrás, eu era assim. Hoje, por bondade de Deus, eu não sou mais assim. É uma relação que eu preciso fazer, meus irmãos. É uma visão pessoal, própria. E qual é a minha influência dentro da nossa comunidade? A ponto de dizer assim, olha, nós estamos fazendo, porventura, algum tipo de racha. Nós estamos, porventura, dizendo assim, não, olha, aqui há uma necessidade do Paulo ou do Apolo, e nós vamos se opondo aquilo para onde a comunidade vai seguindo. Como é que nós estamos reagindo com isso, meu irmão? De fato, é um problema atual. De fato, a igreja de hoje, contemporânea, vive a mesma coisa. Em que nós temos cristãos que têm muito tempo, vou usar a expressão, de membro de uma igreja. Muitas pessoas que participam. Mas a pergunta de fato é, estamos como? Qual é a sua posição? Qual é o seu comportamento? É um cristão amadurecido ou ainda somos crianças? Porque aqui, a criança ela é usada com
outra perspectiva, né? Não é aquele hino do David Keeler, quero ser como uma criança, né? Não é essa. Não é isso o objetivo. Aqui ele está dizendo, olha, não é para ser como criança aqui. Aqui é para você ter amadurecido. E aí ele diz assim, olha, há porventura em nós essa necessidade de ser assim? Há porventura em nós alguma ocasião que não fez com que a gente crescesse naturalmente? Alguma coisa fez com que a gente não permitisse que Deus desse maturidade para a gente? O que aconteceu? Você vai dizer, meu irmão, vou dizer uma coisa. O Espírito Santo já não age hoje como agia antigamente. Olha, é porque aqui na igreja o Fernando deixou de jogar água no povo. Graças a Deus. Aleluia, eu posso ouvir um amém? Na verdade, outro problema. Então, a gente precisa analisar isso, meus irmãos, e perceber o que é que aconteceu, que a gente não seguiu, que a gente parou. E por que é que a gente não amadureceu como se esperava? Aí o Paulo segue adiante no texto, que esse texto é lindo, o verso 5. Ele diz assim, quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servidores, pelos quais fostes levado à fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Senhor lhe concedeu. Então ele faz a comparação. Vocês estão fazendo o que com Paulo e com Apolo? A pergunta é de fato essa. Ele é comparado a Cristo? Foi o Paulo, porventura, que morreu por nós ou por os irmãos cristãos da época? Ele faz a pergunta, já que vocês estão criando facções, dividindo a igreja, eu estou perguntando, quem são esses camaradas que vocês estão colocando num nível elevado? Além do que deveria. Ele está perguntando, são quem eles? São servidores. O termo aqui é diáconos. São só servos, ministros, que fazem o quê? Que pregam a palavra de Deus. E o povo é levado a acreditar em Deus por meio da pregação deles. É só isso. Nada mais do que isso. O grande problema é que a gente se apega. E o grande problema é que a gente traz pessoas como que se tivessem uma palavra de discernimento para cada ocasião da nossa vida. E aí se você falar para alguém que não gosta muito daquele camarada que ele adora, do YouTube, do site fulano de tal, o cara já... Eu não gosto mais do Wagner, porque o Wagner criticou o outro lá que eu amo ouvir. O Wagner disse que não era melhor a gente não ir mais naquela igreja lá, porque deveria ir lá, né? Porque lá é diferente, é aquilo que a gente põe a pessoa num nível elevado. Então, a pergunta é, o que é que estamos fazendo? Eles são servidores. O texto vai dizer, eles são servidores que nos levaram à fé, só isso. A gente precisa ser agradecido a eles, mas a gente não pode tirar Jesus de lá e colocar eles lá. A gente não pode de forma alguma, por quê? Porque eles são esses, como o anjo fez com João. Não se dobre, não. Eu sou conservo teu, eu estou aqui para te servir. E o grande problema é que o Apolo, não está fazendo nada disso. Na verdade, eles nem estão lá na igreja. Eles eram pregadores itinerantes. Eles passavam por lá. Paulo fundou a igreja 1 ano e meio, foi embora. Apolo provavelmente veio de Éfeso, passou em Corinto também, foi embora. E a igreja criou isso. Criou esse partidarismo. E fez com que, olha, eu não gosto do Paulo não, meu negócio é o Apolo, o negócio é o Pedro, porque o Pedro andou com Jesus, o Paulo não. Imagina isso dentro da igreja. A gente tem isso de forma distinta hoje. Talvez não com o nome de Paulo, Pedro ou Apolo, mas a gente tem os nossos ideais. E a gente traz a nossa carga de outras igrejas para cá, e aqui a gente não abre mão delas. Mas aqui ainda o povo pensa muito diferente. Não entendi, não entendeu? Está aqui, vem perguntar. Essa é a questão.
Para quê? Para que a gente se enquadre dentro do mesmo pensamento, dentro dos mesmos propósitos, para que a gente juntos seja o quê? Servidores de Cristo, que levem as pessoas ao arrependimento, e não tenhamos um comportamento meramente humano, que não se preocupa com as pessoas. A relação do texto é lindo, porque ele vai dizer assim: olha, eu plantei, o Paulo está dizendo, o Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. E aí você fica olhando e parece que a gente volta para a questão, né? Espera aí, o Paulo plantou, o Apolo regou, Deus deu o crescimento. Então, se eu não cresci o suficiente, foi porque Deus não quis que eu crescesse o suficiente, porque já que é Ele que dá o crescimento. Aí você justifica, né? A pergunta de fato é essa: se Deus dá o crescimento, por que é que nós estamos sendo impedidos de crescer? Essa é a relação. Se o poder de Deus está em nós e nós estamos aptos para crescer e desenvolver, por que é que não crescemos? Se foi plantado, se está sendo regado, domingo após domingo, escola bíblica após escola bíblica, louvor após louvor, e não está crescendo, o que foi que aconteceu, meus irmãos? Essa é a relação. Onde é que parou aí? Se a terra é fértil, se está sendo regada, se tem todo o poder para crescer. Ele segue, ele vai adiante, ele vai dizer: olha, assim pois, aquele que planta não é nada, e aquele que rega nada é, mas importa somente que Deus dá o crescimento. Então, se eu olhar para o meu crescimento, eu preciso estar olhando e dizendo assim: meu irmão, meu Deus, eu preciso crescer. Nós precisamos deixar de ser crianças, nós precisamos desenvolver o cristianismo. Esse é o grande problema. Isso é o que a igreja está. Nós estamos cheios de coisinhas. Na verdade um problema entre as igrejas. Na verdade é um problema entre os irmãos. Na verdade são expectativas que criamos e que às vezes elas não são reais, nunca aconteceriam. Nós inventamos elas dentro da nossa cabeça. Esse é o nosso problema como cristãos. Nós idealizamos um pastor perfeito. Nós idealizamos uma pregação que nós saímos aqui fora da realidade, arrebatados, carregados. Se todo mundo for arrebatado, quem vai carregar quem? Não vai chegar ninguém em casa. Então a relação é que a gente começou a criar coisas na nossa cabeça que não existem. E aí quando a gente vem para a igreja, a gente se frustra. E aí o que a gente faz? A gente tem que se agarrar em alguém, em alguma coisa, em alguma ideologia, alguma coisa, para poder dizer que eu vou justificar lá a minha perspectiva e a minha expectativa de outra forma. Mas ele está dizendo assim: olha, nada disso importa, quem está pregando, quem está regando, quem está fazendo o que quer que seja. O importante é que Deus dá o crescimento. A relação é de fato essa, a nossa proximidade, a relação com Cristo, a partir de sermos espirituais, vai fazendo com que a gente vai se desenvolvendo naturalmente. E não é empurrando, e não é forçando. É como uma planta. Ele está usando aqui a lógica de uma lavoura. Regou, o solo é bom, vai crescer, vai nascer, vai desenvolver. Então esse é o problema. Você vai dizer: irmão, a gente vai entrar na discussão de solo. Não vou entrar na discussão de solo, porque ele está dizendo que vós sois o quê? Vocês são lavouras de Deus. E aí, se Deus é esse agricultor, não dá para a gente dizer que a gente tem alguma coisa que o agricultor deveria melhorar para que um produto da terra fosse melhor. Na sequência o texto vai seguir e ele diz: aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos o que? Cooperadores de Deus, e vós sois, em algumas traduções, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ele está fazendo o que? Ele está se nivelando. Paulo podia bater no peito e dizer assim: na verdade, quem fundou a igreja aí sou eu, Apolo não é coisa nenhuma.
Foi eu que passei aí 1 ano e meio construindo tenda para sobreviver e preguei o evangelho para vocês. Vocês são igrejinha naquela época, agora que vocês estão um pouco maior aí, que tem os dons de Cristo, estão se gabando do quê? Estão colocando a Paulo aí, o Paulo não faz isso. O Paulo diz, nós somos iguais. Não tem, na verdade, maior nem menor. Tanto aquele que planta quanto aquele que rega são iguais. Nós somos juntos o quê? Cooperadores de Cristo. Essa palavra é linda, porque ela diz que a gente está com alguém cooperando. E estar cooperando com Cristo é ter Cristo conosco, trabalhando na obra. Nós não trabalhamos nela sozinho. Nós não plantamos, nós não regamos sozinho. Há alguém que nos conduz a plantar e a regar. Então, naturalmente, vai dar crescimento. Não quantitativo, mas qualitativo. Não será um crescimento em que a gente vai imaginar como hoje. Olha, eu comecei a igreja com meia dúzia. Daqui 2 anos e meio tinha 5.000 almas lá convertidas. Não é isso que a Bíblia diz. E a igreja de Corinto nunca foi tudo isso. Com certeza era muito menor que a nossa. Muito menor, porque as igrejas eram em casas. E aí você olha para o texto e diz assim, olha, eu acho que a gente precisa ter essa perspectiva. Como é que está sendo a nossa cooperação na obra de Deus? Cooperamos com a presença de Cristo? Permitimos que o Espírito Santo nos conduza a participar dessa obra? Ou nós ainda estamos dizendo para o Senhor, Deus, como é que tem que fazer? Onde é que eu tenho que me encaixar? Nós temos cada um uma função. Nós vamos chegar depois nessa parte dentro da carta. E quando falarmos de dons, nós vamos perceber que há funções específicas. E como é que estamos cooperando com Cristo? Como é que está a nossa participação na obra? Parece que o cooperador, do modo geral, principalmente de Paulo, não é somente aquele que aceita Jesus e fica ali sentadinho e ajuda quando é chamado. O Paulo tinha alguns cooperadores novos. O Timóteo tinha aí, não tinha nem 20 anos quando começou a ajudar. Por isso que o Paulo vai escrever para essa igreja e vai dizer para o Timóteo, ninguém te despreze. Porque ele era tão novo que o povo ria dele. O povo desprezava o que ele falava. Mas ele era o que? Ele era um cooperador. Ele era um camarada que, mesmo a despeito daquilo que as pessoas olhavam para ele e falavam assim, esse camarada não pode fazer nada, não tem nada para mim. Mas ele era firme, cooperador. Então, eu pergunto para os irmãos nessa noite, faça essa pergunta para você. Como é que está sendo a sua cooperação na obra? Como é que está sendo a sua coparticipação? Porque a obra é de Cristo. Mas a gente coopera para que ela caminhe. Generosidade, sem generosidade, com peso, sem peso. Está difícil para cooperar hoje em dia? Na verdade, meu irmão, eu nunca quis cooperar. Isso aí é coisa de doido. Ser pastor hoje, não, meu irmão. Esse negócio de pregação aí não leva ninguém a nada, não. Não, meu irmão, mas se eu fizer isso, eu não vou ser visto. Meu irmão, a cooperação, tem um monte de camarada aqui, ó. Como o Cristo pregou uma vez, anônimo dentro da Bíblia. E não vai ser nunca dito o nome dele para ninguém. Mas tem alguém que estava cooperando com ele e que sabe o nome dele. E quem dera hoje o Senhor pudesse levantar-nos como estes, anônimos, que talvez ninguém vai conhecer, ninguém vai falar de você. Mas você tem a sua consciência limpa e está dizendo, eu estou cooperando na obra de Deus ativamente. Ninguém está vendo, ninguém sabe, nem Fernando sabe, mas eu coopero nela. Eu faço com que as pessoas que estão em momentos de tristeza sejam aliviados. Com a contribuição, com um abraço, com uma palavra de ânimo, com incentivo. Estando do lado dela, enxugando as suas lágrimas, eu coopero para que a obra não pare. Eu empurro as pessoas para frente. Isso não dá status para ninguém, mas eu estou lá cooperando. E como é que está a nossa obra, meu irmão? Essa é a questão, a nossa cooperação na obra. Olhe para o texto, e o texto vai dizer assim, olha, segundo a graça que me deu, como bom arquiteto,
lancei o fundamento. Outro constrói por cima. Mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro diverso do que foi posto. Jesus Cristo é o fundamento. E aí, é interessante que parece que o Paulo está fazendo a coisa, né? É interessante a comparação com um edifício, com uma obra, com uma casa. Ele está dizendo assim: eu lancei o fundamento. Eu coloquei a base para que a igreja seja construída. E é interessante que ele vai dizer assim: olha, Cristo é esse fundamento, onde nós estamos fundamentados e somos edificados em Cristo. Agora cada um olhe como que fundamenta, está fundamentado. E cada um preste atenção, não pode colocar outro fundamento. A gente não pode tirar Cristo e pôr outro fundamento. Provavelmente era a lógica de dizer assim: ó, vocês estão tirando o Cristo e estão colocando o Paulo aí, ó, o Apolo aí, ó, o Pedro também. Tem um fundamento só que eu pus aí, presta atenção. Mas cada um que está lá colocando, vendo este fundamento, presta atenção. Se alguém sobre esse fundamento constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia o tornará conhecido, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento subsistir, o operário vai receber uma recompensa. Aqui a gente tem um texto, um recorte que é feito no texto enigmático. Porque os camaradas vão dizer assim: olha, aqui é a recompensa, e esse dia que está sendo dito é o dia do Senhor. E aí ele vai pôr lá no telão as suas obras e vai dizer assim: ó, fez para se aparecer, vai queimar. Não é nada disso, porque o dia que tem aqui não é dia do Senhor, não está acompanhado de nenhuma dessas lógicas. A relação aqui é como é que nós edificamos, mas é como é que nós edificamos a igreja. Qual que é o problema inicial da igreja? O problema inicial da igreja é o quê? Divisão e contenda. O que a gente causa um nos outros. Como é que quando a gente prega, a gente faz o quê? A gente está edificando ou a gente está espalhando a construção de Cristo? Essa é a lógica. Ele está dizendo assim: se você está edificando com coisas que são superficiais, que não duram um dia, a provação que pode ser que venha, ou o tempo, vai queimar isso aí que você está fazendo. Ou seja, a edificação feita corretamente, edificando uns aos outros, e não edificando, fazendo obras individuais, mas edificando a igreja, ela vai ser uma obra que vai permanecer. Ela não vai ser uma obra que vai ser queimada. Mas aquilo que a gente faz pautado em outra coisa que não é a edificação das pessoas, que não é a nossa mútua edificação, porque a Bíblia diz: edificai-vos uns aos outros. E a gente acha que a edificação aqui é qualquer outra coisa. Olha, é a obra que você faz. Não, se você cantou para se aparecer, naquele dia lá você vai queimar as suas obras, você não vai receber nada. Não é isso que o texto está dizendo, não. Mesmo que você ouviu isso a vida inteira, como eu. Mas a ideia aqui é diferente. Como é que nós estamos edificando uns aos outros? Como é que a nossa obra, aquilo que a gente está gastando tempo, vai permanecer ou não? Porque se nós destruirmos isso, se nós destruirmos a nossa vida cristã, a gente não constrói a igreja. A igreja não é erigida. As pessoas não percebem em nós o templo do Espírito Santo, elas percebem uma igreja meramente humana. A gente não se edifica. E aqui que está o problema. Por quê? Porque um dia isso vai se manifestar. Um dia isso vai chegar e vai se mostrar. E como é que nós vamos dizer: olha, o nosso argumento, o nosso tempo perdido na igreja, aquilo que nós fizemos, vai ser queimado. E o que permanece, meu irmão? E qual que é a nossa recompensa? Quer recompensa maior para um pastor do que edificar alguém e esse camarada permanecer a vida toda na igreja? Meu irmão, mas e a recompensa? A melhor recompensa que um pastor pode ter
É dizer assim, olha, tá vendo aquele rapaz lá? Tô vendo. Ele aceitou Jesus aqui na igreja. Discipulei ele, agora ele prega, daqui a pouco ele vai ser pastor também. O grande problema é que a coisa não... O grande problema é que não tem essa recompensa. Parece que a coisa parou no meio do caminho. E aí o que acontece? Parece que o trabalho que é feito é queimado no dia da aprovação, não é não? Somos cristãos, Deus me chamou, como Paulo diz, fez uma promessa. E a gente para e fala, é verdade. De repente o dia do fogo chegou. E o que acontece? Queimou. Permaneceu? Recebemos recompensa? Como é que a gente vive assim? Aí você vai dizer, meu irmão, essa sua interpretação aí não está muito legal não, porque olha, não é bem assim. Mas o verso 16 vai dar uma explicadinha melhor para a gente. Ele vai dizer assim, olha, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E aí ele segue para afirmar, se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Então o que é que nós estamos construindo? O que é que nós estamos edificando? Nada mais do que a casa de Deus para que Ele habite em nós. Então como é que nós construímos? Edificando. Olhando um para o outro e dizendo assim, olha meu irmão, como é que a gente se encaixa dentro do templo do Senhor? Não com contendas, porque a contenda não constrói. O muro é construído a partir de encaixes que a gente faz com bloco, com sustentação. E se a gente está dividido, não encaixa, não faz um templo. O Espírito Santo não habita aí, porque está tudo dividido. Então o que a gente faz, meu irmão? A gente edifica uma casa para o Senhor vir morar. Porque a Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homens. E nós não fomos feitos por mão de homens. Nós somos obra do Senhor. E é nós que nos edificamos e pedimos para Deus continuar morando em nós. Então como é que se edifica? Edificando o irmão que está do seu lado. Não é dividindo do irmão que está do seu lado. É edificando ele. Esse é o nosso grande problema. O problema nosso está nas nossas relações. Porque nós não pautamos em nós, não olhamos para nós e falamos assim, eu sou responsável pelo aquele irmão que não está edificado. Eu sou responsável por ele. Ele deveria estar aqui comigo hoje, mas eu não fiz nada para isso. Não fazemos isso, nós fazemos, a culpa é deles lá, né? Foi aquela palavra dura que colocou o irmão para fora. Foi aquela palavra, aquela indireta que ele deu lá no púlpito que fez com que o irmão saísse. Na verdade, a culpa é dele, não é minha. A pergunta de fato é, meu irmão, como é que está a nossa edificação? Como é que estamos construindo esse edifício? Como é que estamos trabalhando dentro da nossa igreja, dentro de nós? Para que a coisa seja edificada, para que a gente possa se apresentar como igreja de Cristo. Qual é a nossa dedicação para isso, meus irmãos? Quanto tempo gastamos com isso? Está aqui o nosso problema hoje, contemporâneo. Nós estamos individualizados e nós estamos pensando em quê? Em autoedificação. Olha ali um texto lá do camarada. Ele falou uma benção para mim, mudou minha vida. Legal, mas só. Mudou sua vida, não dá para mudar mais de ninguém. Não dá para você reproduzir, não no Facebook, reproduzir falando para alguém. Dizendo, olha, eu passei uma experiência, essa experiência mudou minha vida. Faça isso, meu irmão. Compartilhe, edificando uns aos outros. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. Mas o problema é que, de fato, o dia de fogo queimou geral. Queimou todo mundo. Parou a gente no meio do caminho. E a gente não consegue dar seguimento na vida. Só que o Paulo diz assim, olha, ninguém se iluda. Se alguém dentre vós julgar ser sábio aos olhos deste mundo, torne-se louco para ser sábio. Pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria estultícia.
ou loucura, né? Dependendo da tradução. E ainda, o Senhor conhece o raciocínio dos sábios e sabe que são vãos. O grande problema é que a gente está aqui na igreja de Corinto diante de uma época em que provavelmente Grécia, Corinto, que é a capital da Caia, eles são uma igreja muito influenciada pelo discurso. Aqui a gente ainda tem uma grande influência da persuasão. Essa persuasão é aquilo que o Fernando disse em alguns textos atrás, em que as pessoas estão preocupadas em convencer as pessoas por meio do discurso. Esse discurso ele se desloca da verdade. O cara está preocupado em argumentar de forma retórica só para convencer as pessoas. Ele está dizendo assim, olha, essa sabedoria do mundo, essa forma de dialogar e de convencer as pessoas para fazer parte do seu partido, ela é loucura. Isso daqui não condiz com aquilo que Deus está fazendo por nós. Vocês precisam entender que não é assim. E aí ele segue dizendo assim, por conseguinte, ninguém procure nos homens motivos de orgulho, pois tudo pertence a vós. É aquela coisa, quem batizou você? Não, olha, pastor Wagner me batizou. Olha, esse vai ser crente mesmo. Quem batizou você? Olha, apóstolo Paulo me batizou. Ainda bem que ele quase não batizou ninguém, ele mesmo disse. Não, quem que fez? Olha, ele está dizendo assim, olha, não se orgulhe dos homens. Não procure neles motivos para se orgulhar. Por quê? Porque tudo pertence a vós. Essa parte aqui é o que faz sentido na comunidade. Eu quero que você preste bem atenção nisso. Como é que ele está dizendo que tudo pertence a vós? Ele está dizendo, olha, Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso. Espera aí, o que é vosso? O que pertence a nós? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós não precisamos colocar ninguém num lugar onde não pertence a ele. Nós estamos aqui como igreja, perceba isso, meu irmão, a lógica do corpo. A lógica do corpo de Cristo. Nós estamos como que se tivéssemos uns dentro dos outros. É esquisito, porque tudo pertence a nós. Ele está dizendo, Paulo é de vocês, o Apolo é de vocês, o Pedro é de vocês. Por que é que vocês estão brigando entre vocês, se todos eles são cooperadores da igreja? Não é para se dividir, é para se unir. É para que você entenda que nós nos autoedificamos. Que na palavra de Deus, cada um tem uma função distinta para que a obra progrida. Então não é partidarismo, não é hierarquia, é o quê? É todo mundo de todo mundo. Você tem a capacidade de estar dentro, quando ele vai dizer, olha, o templo do Espírito Santo sois vós. O Espírito Santo nos liga no mesmo sangue, no vínculo da perfeição, em que nós deveríamos de fato, sentir o que o outro sente. Deveríamos bater em nós o coração do irmão que está do lado. E quando você visse ele entristecido, você abraçasse, acolhesse. Você fortalecesse ele, pegasse ele pela mão, coloque ele de pé e siga adiante. É isso que Paulo está dizendo. Vocês são uns dos outros. Paulo, Pedro, Apolo, todo mundo é o que? É de vocês. São teus aí, ó, faz parte de vocês. Perceba essa lógica, ele está dizendo a morte, a vida. Por quê? Porque está tudo vencido. A capacidade de viver, de poder dialogar e seguir a vida. Sem racha, sem problemas, sem... As contendas, as rinchas, ela é uma negação da vida. Você não permite, eu disse, o que foi que aconteceu, que parou a gente, que impediu o nosso crescimento? Está aqui, ó. Foi as rinchas, foi a inveja, foi as contendas que parou a gente. Parou o nosso crescimento. Fez com que eu não entendesse que eu não participo do mesmo corpo que o Tiago. Como é que a gente é corpo de Cristo se nós estamos partidos? Como é que eu posso dizer, olha, eu tenho inveja do irmão que está do meu lado e quem dera ele nunca fosse aquilo que ele é?
Isso não é corpo, isso não é morar um dentro do outro. Isso não é fazer parte da mesma coisa. Isso não é ser igreja de Cristo. Então, quer saber o que te parou? O que me parou foi isso. Não deixou a gente crescer. E aí o que aconteceu? O tempo passou e a gente continuou criança. Mas o que ele está dizendo aqui, olha, tudo é vosso e vós sois de Cristo. Ele não está dizendo que porque a gente tem esse tipo de problema, a gente deixou de ser de Cristo. Cristo e Deus é uma esperança de superar esse tipo de problema. Cristo, Deus, sendo nós tendo todas estas coisas, e sendo de Cristo, e Cristo sendo de Deus, é a possibilidade da gente superar isso, meu irmão. De deixar de fazer com que as nossas frustrações impeçam o nosso crescimento cristão. Impeça a gente de seguir adiante. Impeça você de usar toda essa capacidade extraordinária que Deus lhe deu, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu não estou entendendo nada. Ou ninguém está falando nada aqui. O que está acontecendo com a gente? Como é que está? É de fato isso mesmo? Você está percebendo o que eu estou falando para você? Eu não tenho em mim autoridade para falar isso, meu irmão. Mas é a palavra de Deus, inspirada por Deus, e é ela que nós cremos que pode fazer com que a sua vida seja transformada. E que você olhe para isso e diga assim: eu não posso mais continuar desse jeito. Eu quero que em nome de Jesus você saia daqui com uma insatisfação santa. Não com a igreja, não com o pastor, não com os acontecimentos, mas com você mesmo, indignado e dizendo: por que é que eu não cresci? Por que é que ainda ajo como criança? Por que é que não sou um cristão maduro? Essa é a minha perspectiva hoje, é a minha esperança. Que você diga assim: parece que eu nunca fiz parte de uma igreja, porque eu não estou conseguindo me achar em lugar nenhum. Eu peço em nome de Jesus, meus irmãos, que Deus trabalhe hoje poderosamente no seu coração. E você olhe para isso e diga assim: olha, mas nós somos de Cristo, porque nós somos comprados com alto preço. E isso nos garante ainda a possibilidade de sermos transformados, a possibilidade de crescermos, a possibilidade de nos tornarmos cristãos espirituais. E não a possibilidade de nós estagnarmos na vida e dizer: olha, na verdade, o melhor lugar onde eu estou e deveria estar sempre era aqui. Sem fazer nada. Sem cooperar com a obra. Sem me desgastar, Tiago, porque olha, nada de desgaste. É melhor. Essa é a pergunta. Não, meus irmãos, nós somos esses cooperadores. A gente mete a mão no arado, a gente cai no meio do caminho, a gente olha para trás mesmo, a gente torce tudo, a gente estraga a lavoura, a gente faz essas bagunças aí no meio do caminho, mas o Senhor Jesus pega a gente pela mão e fala: ó, o caminho é esse aqui, rapaz. Olha para frente, presta atenção. E a gente segue. Então, a minha perspectiva hoje é essa, meus irmãos. Quem dera ao Senhor Jesus me transforme em um cristão espiritual. Quem dera a Deus não permita mais que as pessoas olhem para mim e digam: vai lá mais um barraqueiro. Vai lá mais um cristão descontrolado. Daquele que a gente não pode falar assim: ó, se falou, olha o que é que está falando comigo. Não. Nós somos cristãos que, em nome de Jesus, nos tornaremos cristãos espirituais. Porque olhe para essa igreja. Havia manifestações extraordinárias do poder de Deus aqui. Revelação, cura, manifestações extraordinárias. O Fernando leu que eles não lhe faltava dons. Mas ele está chamando esses camaradas de carnal, de criança que precisa de leite. Perceba que manifestações extraordinárias não demonstram a nossa espiritualidade sadia.
não demonstram a nossa espiritualidade sadia. Não demonstram o quanto nós crescemos. Não demonstra se você é um cristão maduro ou não. O que demonstra se você é um cristão maduro ou não é o fruto do Espírito. Então, meus irmãos, meu maior desejo hoje é que você esteja com essa cara me olhando, mas que você esteja indignado aí dentro. Indignado. Dizendo assim, olha, eu preciso crescer. Eu preciso cooperar na obra de Cristo. Eu preciso ser um servidor da obra de Cristo. Eu preciso ser um homem cristão e não ser mais uma criança. É isso que eu preciso ser.